Paz e bem, hoje eu venho trazer uma mensagem para você, uma mensagem que tem como fundamento a felicidade, a nossa realização. Acho que é do interesse de todos nós, né? E hoje, como fundamento bíblico, eu quero trazer para a nossa reflexão o texto de Jeremias, capítulo 17, versículos de 5 a 8, que diz o seguinte: Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne a sua força, mas afasta o seu coração de Deus. Ele é como uma árvore na estirpe, não vê quando vem a felicidade. Habita os lugares secos no deserto, terra salgada, onde ninguém mora. Bendito o homem que confia no Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto à água, que lança suas raízes para a corrente, que não teme quando chega o calor, sua folhagem permanece sempre verde, em ano de seca não se preocupa e não para de produzir frutos. Caríssimo irmão, nós buscamos a felicidade e eu também busco, né? Eu quero ser feliz. Me tornei padre para ser feliz, né? Sirvo a Deus também para ser feliz. E eu quero convidar você a perceber o seguinte: a nossa felicidade, ela não está nas coisas, nem nas situações. Porque muitas vezes a gente pensa nisso, né? Eu sou feliz se eu tiver isso, aquilo ou aquilo outro, querendo colocar a felicidade nas coisas. Ou então a gente fala, eu sou feliz se eu não tiver sofrimento, se eu tiver só saúde, né? Se eu estiver em harmonia na minha casa, se eu tiver um bom trabalho, se as pessoas me amarem, me bajularem, aí eu sou feliz. Do contrário, eu sou uma pessoa mais triste do mundo, não encontro minha realização. Hoje o texto que nós ouvimos nos fala sobre algo que é fundamental. Não colocarmos as nossas esperanças, nem a nossa confiança nos homens, nem nas coisas, nem nada, mas em Deus. Fala até mesmo, maldito você que coloca a sua confiança nas mãos de outro homem, ao invés de colocar nas mãos de Deus. Como isso é fundamental, né? Quem comete um erro a partir do que o texto está falando é aquele que às vezes coloca o peso da sua felicidade sobre as costas do outro. Nós estamos fazendo um mal contra essa pessoa, né? A nossa felicidade, meu irmão, minha irmã, vem desta unidade com Deus, uma vida de oração, a gente poder ter aquela convicção, falar assim, eu faço a vontade de Deus, porque Deus entende do que a gente precisa. Então, seguir os ensinamentos de Deus nos faz realizar-nos, né? Deus entende, Ele que nos criou sabe para que a gente serve. Então, a gente fazendo a vontade dEle, a gente realiza a nossa essência. Nós somos feitos para amar, somos feitos para o relacionamento positivo, somos feitos para estar com Deus. E ainda quero destacar a seguinte questão: na busca da felicidade, muitas vezes a gente corre risco de buscar então a felicidade nessas situações, né? E eu quero dar alguns exemplos para você perceber que a nossa felicidade está em Deus e não nas circunstâncias nem nas coisas que estão aí, né, na nossa vida. Presta atenção, preste um pouco de atenção no que o padre vai falar então. Então nós vamos começar a nossa meditação na saúde. Tem gente que fala assim, para ser feliz eu preciso de saúde. Existem pessoas que estão verdadeiramente sofrendo nos hospitais, que estão sofrendo por conta de algum tipo de invalidez, de algum tipo de doença incurável e tantas outras realidades. Ou mesmo uma dor de cabeça, algum sofrimento ou enfermidade mais simples, né? Mas eu preciso dizer para você o seguinte: diante dessa realidade do sofrimento, eu já pude encontrar pessoas que eram extremamente tristes, murmurando, chorando, reclamando, ficando uma pessoa insuportável, sem deixar que as outras pessoas até mesmo cuidem dessa pessoa. Então existe uma forma então de me relacionar com o sofrimento, que é pecando diante do sofrimento, fazendo desse sofrimento a maior tragédia da nossa vida. Como também existem pessoas que no meio do sofrimento estão em paz, uma serenidade, uma felicidade,
que só vem de Deus, meu irmão. É só graça de Deus que faz a gente ser feliz sempre. Então, e verdadeiramente existem pessoas que se deparam com o sofrimento, com a enfermidade, e na hora de lidar com essa realidade, aprende a oferecer o seu sofrimento, aprende a rezar também naqueles momentos de dor, descobre até mesmo que a oração nos momentos de sofrimento é mais forte do que nos demais momentos. Então aqui, diante do sofrimento, existem pessoas que são felizes e pessoas que são tristes, especialmente a partir da capacidade ou não de dar um significado para aquela realidade que experimenta. Tem também a realidade acerca da saúde. Tem gente que coloca sua felicidade como vinculante à realidade da saúde. Se eu tenho saúde, eu sou feliz, eu sirvo a Deus, eu faço tudo o que precisa. Se eu não tenho, eu me afasto de Deus, eu sou triste, eu não me realizo. É interessante, mas se você parar para pensar, também uma pessoa que tem saúde, ela pode usar da sua força, da sua capacidade, da sua saúde, para fazer o mal para as pessoas, né? É uma pessoa forte, então pode machucar alguém, né? É uma pessoa que tem a agilidade, pode aproveitar isso para fazer o mal, para roubar, para humilhar os outros e tantas outras coisas ruins. Então tem saúde, mas não usa para o bem, não busca a sua felicidade e às vezes pode até fazer as outras pessoas também não encontrarem a sua felicidade. E por outro lado, existem pessoas que são saudáveis, que são fortes e usam isso como virtude para fazer o bem, para se doar na missão, no trabalho, dentro da família, dentro de casa, na sociedade, enfim, usa o dom que Deus deu para fazer a diferença. Então aqui a gente já pode perceber que o que faz uma pessoa feliz não são as situações, mas a presença de Deus, essa intimidade com Deus e a capacidade de se relacionar com cada coisa a partir da sabedoria. Ainda quero citar uma outra realidade, acerca da riqueza e da pobreza. Com relação à pobreza, a gente tem a figura de Jesus Cristo, que fez por opção que por opção viveu da pobreza, né? Ele escolheu a simplicidade, não por situação, mas como uma virtude, a simplicidade, o desapego. Ele é a nossa referência para dizer que até mesmo uma pessoa pobre pode ser feliz, porque como que a gente vai falar que Jesus foi triste, né? Ele não precisava de riqueza para a sua felicidade. Esse é o primeiro ponto acerca dessa reflexão. Uma outra realidade é também a observação que eu pude fazer no decorrer do meu ministério. Quantas vezes eu tive em casas extremamente pobres e casas também extremamente ricas, né? E nas casas pobres tem dois tipos também de pessoas. Tem pessoas que vivem murmurando porque é pobre, porque não dá conta disso, não dá conta daquilo. Às vezes desiste de tudo, vive uma vida de qualquer jeito, às vezes nem arruma a sua casa, nem tem zelo pela sua casa. E aí a gente percebe, a pobreza naquela situação foi um motivo de sofrimento e até de pecado para aquela pessoa, por conta das murmurações e até mesmo por conta dessa realidade. Ele pode falar, não, então eu quero roubar, eu quero fazer o mal para sair dessa situação. Mas por outro lado, eu encontrei famílias extremamente dignas, uma beleza de vivência a partir da pobreza, na simplicidade, educação, organização da casa, uma realidade de pessoas que são pobres, mas são muito felizes, amorosas, carinhosas, acolhedoras e dão muito de si para que o outro seja também acolhido e amado. No que diz respeito então à pobreza, tem pessoas que são felizes e pessoas que são tristes dentro dessa perspectiva da pobreza. E por outro lado, quando nós olhamos a realidade de ter muitos bens, a realidade da riqueza, a gente também tem duas realidades que precisam ser levadas em conta. Pessoas que são extremamente felizes, capazes de colaborar com os outros, então são ricos, mas são acolhedores, são fraternos, ajudam o próximo, são simples, desapegados dos seus bens, são pessoas que possuem, mas não são possuídos pelas coisas, pelos bens materiais. Como também existem pessoas que por conta do poder são capazes de vender a própria mãe, né? E por conta da riqueza
às vezes rouba, engana, faz um mal para o outro, é injusto e também tem essa perspectiva de humilhar e de fazer o mal. Meu irmão, minha irmã, perceba comigo que não é a riqueza ou a pobreza, não é a doença ou a saúde que vai fazer a diferença no que diz respeito à nossa felicidade. O que vai fazer a diferença é a nossa fidelidade ao Senhor, a nossa intimidade com Deus. É isso o que nos faz verdadeiramente felizes. Quando a gente está em harmonia com Deus, isso nos faz também ficar em harmonia com os nossos irmãos e nos faz saber lidar com o sofrimento, com a saúde, nos faz saber lidar com a pobreza, com a riqueza, nos faz saber lidar com a nossa vida, nos faz sábios. É isso que nos faz felizes. Seja sábio, busque crescer na sabedoria e com certeza a felicidade virá junto com tudo isso. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, livre de todos os males e que você cresça sempre mais nesta sabedoria a partir da palavra. E que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, acione o sininho e participe sempre conosco dos vídeos que a gente vai postando aqui no canal.